Gurus e terapeutas. Qual é a diferença entre eles? Bom, para começarmos, é muito bom entendermos que de um tempo para cá se estourou aí a bolha sobre os traumas emocionais, sobre o empreendedorismo, sobre o desenvolvimento pessoal como um todo no Brasil. E hoje em dia você vê vários anúncios nas redes sociais e tudo mais sobre você ser a melhor versão de si mesmo, sobre você dar tudo de si e evolução e etc. Vale lembrar que esse mercado é muito antigo, tá? E é um dos mais promissores que tem. Se não me engano, um dos mercados que mais crescem no mundo é o de desenvolvimento pessoal e o de tecnologia. E a gente está falando aí de um mercado bem antigo que já vem aí da época do Napoleon Hill, do Bob Proctor e outros demais profissionais dessa área que são muito respeitados no meio até hoje. E o meu ver, tanto como uma pessoa que estudou sobre essa área, eu vi já palestras e tudo mais, eu vejo que eles têm técnicas boas, tá? Por exemplo, de hipnose. Eu mesmo sou apaixonado pela hipnose. Eu me interessei no mercado de desenvolvimento pessoal por causa da hipnose. E eu já tem vídeo no YouTube do Tony Robbins, na minha opinião, um dos melhores coaches que nós temos na atualidade. A história desse cara também é sensacional, onde ele usa a hipnose para curar o trauma de um ente querido, que um rapaz tinha perdido esse ente querido desse rapaz que o Tony Robbins estava ajudando. Ele tinha morrido e tudo mais. E esse profissional, ele foi lá, ajudou ele no meio da palestra ao vivo. E esse menino simplesmente se curou do seu trauma. E essa técnica de hipnose é muito utilizada, tá? É muito comum de se usar nas clínicas, que é onde a pessoa, que é o que ele fez, a pessoa, ela perdeu o parente, então vai lá o coach, o hipnólogo, qualquer profissional que seja que use a hipnose, ela fala para o cliente fechar os olhos e ele usa gatilhos. Aí a hipnose é uma automação cognitiva, então ele usa certos tipos de técnicas, de palavras, para poder fazer com que o cérebro desse jovem veja nele aquele parente que ele perdeu e que ele possa dar aquele último abraço que ele não conseguiu quando essa pessoa amada dele morreu. Então isso é uma técnica poderosíssima, chocante, quando só de você ver, imagine acontecendo com você. Então é uma coisa muito emocional e dá bons frutos, sim. Só que minha grande questão do coaching, de maneira geral, é que ele não trata o ser humano de maneira integral, que nem a terapia. Na terapia, ainda mais a TRG, nós tratamos a pessoa do zero até a idade atual dela, até os traumas que o corpo dela guarda. E que em uma palestra de um coach você não vai ter isso. Tá? E o grande diferencial do coaching dos Estados Unidos para o Brasil, na minha visão, tá? Na minha visão, é que o coach lá dos Estados Unidos, eles têm um pouco de motivação, um pouco de textos motivacionais e tudo mais. Aí eles muitos deles usam sim técnicas de hipnose para tratar os traumas daquelas pessoas, e depois eles vêm com um outro curso ou alguma outra ferramenta útil, extremamente útil para aquela pessoa, para ela poder ganhar mais dinheiro, para ela poder ter um relacionamento bom com a mulher, ou para ela conseguir um relacionamento, né? E no coaching aqui do Brasil eu não vejo isso. Eu vejo uma coisa muito só motivação, e no final compra aí meu curso de R$1.000 ou R$3.000. E que esse mecanismo, esse mercado de coaching, quando ele é deturpado, ele funciona dessa maneira, porque existem bons coaches, tá? Ele acaba querendo tratar a ansiedade dos outros,
Só que na sua teoria, só que na prática acaba deixando as pessoas ainda mais ansiosas, porque enchem ela de motivação, botam uma meta para elas fazerem, e quando elas não batem essa meta, elas vão ficar, obviamente, cada vez mais frustradas. Porque esse mercado no Brasil, ele funciona muito através do lifestyle. Então a pessoa bota a foto de carro caro, mansão cara, bonita, perfeita e tudo mais. Só que esses profissionais, eles não oferecem nada que trate a pessoa como um todo. E por que cada vez mais pessoas assim vão perder espaços para os terapeutas, psicólogos, neurocientistas de forma geral? Porque os psicanalistas também, eu gosto muito deles, são ótimos profissionais. Porque essas são pessoas que não tentam atrair o público através de coisas materiais, mas assim através de conhecimento. Então eles mostram bases científicas, eles trazem estudos científicos, que no meio da psicologia existem muitos estudos, mas poucas coisas são divulgadas, coisas assim surpreendentes sobre o nosso ser, sobre o nosso cérebro, e que fariam diferença aí para a sua vida. Então, cada vez mais você vai ver esse movimento de psicólogos, terapeutas, neurocientistas mostrando o estudo, o conhecimento, coisas práticas que você tem que usar na sua vida para você aí ter realmente uma evolução definitiva e não apenas uma coisa de momento, sabe? Então eu acho muito bom que esses profissionais coaches, ao meu ver, cada vez eles vêm perdendo sim um espaço para esses outros profissionais que vêm com conteúdo e que sim, no final eles vão querer vender algum produto, mas enfim, o mercado funciona desse jeito, né? Se você gostou do conhecimento, da autoridade do cara, você vai querer pagar uma sessão de terapia, de aula com ele, porque ele realmente te agregou alguma coisa. E esse mercado, ele tenta tratar dos dois lados, o mercado de saúde geral, de saúde mental em geral, eu digo. Ele tenta tratar muito sobre ansiedade, mas poucos são os casos que você realmente de pessoas que sofreram, que resolveram os seus traumas. Então, por que eu indico você, ainda mais homem que tem mais ressentido, acho que essa palavra é certa, tem mais um pé atrás sobre terapia, por isso que eu acho melhor você fazer um trabalho com um terapeuta, tá? Ainda mais da TRG, que é a terapia que eu uso, né? Você pode fazer com outro terapeuta, mas dos mecanismos, das metodologias que eu experimentei, que eu usei, desde o coaching, sim, da PNL, psicologia, até agora, a terapia TRG foi uma das melhores que eu encontrei. Porque ela trabalha através de filmes mentais, então você não precisa necessariamente falar dos seus traumas para o terapeuta. Para mim, caso você não queira, caso você tenha algum bloqueio ou o trauma foi muito pesado, porque nós conseguimos reprocessar através dos filmes mentais, e você vai apenas dando uma nota para mim de 0 a 10, o quanto isso te incomoda, o quanto isso te dói, e nós vamos tratando todo o seu ser. Nós vamos tirando o fator emocional do que ocorreu com você e ficando apenas um fato histórico. E esse é o grande diferencial. Você resolve o seu emocional, que daí você consegue resolver todas as outras questões da sua vida de forma mais prática, de forma mais simples, de forma mais leve. Essa é a palavra que eu queria dizer, de forma mais leve. Porque o mercado de coaching, ele tem sim o seu lado bom, mas ao meu ver ele dá muitas respostas, resoluções que muitas vezes são muito pragmáticas. Eles tentam curar a sua ansiedade, a sua falta de dinheiro, por exemplo, com metodologias que incentivam a ansiedade, tá? Com coisas que você
era para você ter tido para ontem, mas você acaba se sentindo pior, sim, por não ter alcançado essas metas. A minha geração, aí dos 18, 25 até os 30 anos também, sentem muito disso nas redes sociais. Você vê pessoas que parecem ter, né, a vida maravilhosa, falando que conquistaram tudo com tal idade. Você pode também, então participa de uma palestra, de uma videoaula dela, que você vai resolver a sua vida, e a gente sabe que não é bem assim, porque você acaba não resolvendo. Isso aumenta a ansiedade, isso aumenta o seu estresse, o cortisol, você fica mais doente, você fica mais depressivo, e você acaba perdendo o brilho pela vida, você acaba querendo desistir cada vez mais de tentar. Por isso que eu acho essencial você primeiro fazer a terapia, resolver as suas crenças limitantes em questões relacionadas ao dinheiro, à família, relacionamentos, a família, eu digo ao pai e à mãe, né, que muitos de nós temos traumas que vêm da família, e quando são mal resolvidos, eles nos perseguem durante a vida inteira. Então, você resolvendo tudo isso aí, todo esse emocional, você vai saber lidar melhor com o dinheiro, você vai saber lidar melhor com as pessoas do seu trabalho, você vai começar a ter coragem de empreender, de se arriscar e ser uma pessoa bem resolvida. Mas tudo vai partir de se você teve esse entendimento, se você entendeu que você precisa procurar resolver os seus problemas emocionais de forma efetiva, que vai sim, às vezes, demorar um tempo em relação a esses trabalhos de coaching, né, que muitas vezes eles fazem em um dia, ou se não, eles fazem um curso de uma semana, 2 semanas, que depois você pega o certificado e pode replicar esse curso. E isso acaba sendo uma forma de pirâmide, né? Que é curso de vender curso. É muito mais sedutor para as pessoas esse tipo de mercado, esse tipo de resolução, porque é uma coisa pragmática. E se a pessoa já é ansiosa, ela vai querer uma coisa que resolva rápido a ansiedade dela. Então a ansiedade acaba impulsionando para procurar um produto que resolva a ansiedade, mas aí não resolve, aí a pessoa fica mais ansiosa, fica mais nervosa, fica mais estressada. Então, na terapia TRG, nós fazemos um trabalho, em média, tá? De 4 a 6 meses, que ao meu ver, em relação a outras terapias, não é muito tempo, tá? A terapia TRG também é conhecida como terapia breve. Então, em média, 4 a 6 meses, pode durar menos, pode durar mais, tudo depende dos seus traumas, de como você está enxergando a vida, no momento, em que capítulo da vida você está, mas vai ser um prazer aí de poder te ajudar.